Bem-vindas, coordenadoras diretoras, ao quarto vídeo da série, onde eu falo um pouquinho das ferramentas disponibilizadas pelo Google Educational, utilizando esse e-mail corporativo que vocês receberam, que é o nome da unidade, @educacam.colombo.pr.gov.br. Além do serviço de e-mail, com espaçamento ilimitado para armazenamento, também conta com alguns serviços interessantes. No primeiro vídeo eu abordei um pouquinho de como fazer o acesso a esse e-mail. No segundo vídeo eu falei um pouquinho dos recursos de documentos envolvendo o e-mail, tanto documento quanto planilha quanto apresentação, que tem um recurso interessante de trabalho compartilhado e salvamento em nuvem. No terceiro vídeo eu falei um pouquinho sobre a agenda e hoje eu vou abordar um pouquinho sobre o Drive, que é uma ferramenta de armazenamento em nuvem. Então no Drive eu consigo armazenar fotos da unidade, vídeos da unidade e também documentos da unidade e fazer o compartilhamento com os pais, com os professores e inclusive com os próprios alunos, caso os mesmos estejam acessos às ferramentas, né? Então, para acessar o Drive estando com o e-mail corporativo ativado, com @educacam.colombo.pr.gov.br, basta eu clicar nas bolinhas do Google, ali nas 9 bolinhas, e escolher a opção Drive. A partir desse momento ele vai me direcionar ao meu Drive, onde eu vou encontrar documentos salvos nessa minha unidade. Aqui eu tenho alguns esboços que eu preparei de documentos para poder usar durante formações e eventos. E eles estão todos armazenados então aí dentro desse meu espaço de armazenamento. A partir desse momento eu posso criar então uma nova pasta, onde, por exemplo, eu poderia colocar o nome de quinto ano. Essa pasta vai estar aparecendo aqui. E a partir de agora eu posso estar colocando então documentos que eu tenho no meu computador ou mesmo criando documentos aqui dentro e salvando esses documentos. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma nova apresentação. Com base em um modelo. Vai me aparecer uma listagem de modelos. Eu vou escolher, por exemplo, aqui um modelinho simples de plano de aula. Aqui está dando para mim já uma previsão, então eu posso começar a fazer a edição, né? Vou colocar aqui aula teste. Vou colocar lá 2020. Nós não estamos em setembro, nós estamos já em outubro. E aqui então eu posso estar adicionando textos que eu achar interessante, posso estar adicionando imagens que eu achar interessante, né? Então aqui eu posso pesquisar na web, por exemplo, o planeta Terra e posso estar adicionando esse item na minha apresentação. Posso estar adicionando também vídeos, caso eu queira. Depois de terminado, vou colocar o nome da aula. E esse documento já está salvo. Retornando lá a minha pasta, eu vou encontrar o documento e a partir desse momento eu posso compartilhar esse documento com uma determinada pessoa, um professor ou um aluno. Quando eu coloco o e-mail e faço envio, esse aluno ou professor vai receber no seu e-mail o aviso desse documento, no qual a gente pode entrar então e visualizar. Ok? E além disso, nessa pasta que a gente criou do quinto ano, a gente pode, por exemplo, adicionar também um formulário, que é uma forma interessante e simples de fazer um levantamento com nossos alunos a respeito de uma determinada atividade. Então, nesse caso aqui, eu coloquei um formulário em branco, ele me aparece esse formulário todo em branco, e eu consigo então estar criando lá um formulário, por exemplo, perguntando sobre as atividades do terceiro bimestre. E eu consigo então colocar perguntas como, por exemplo, você gostou das atividades de língua portuguesa? E a partir desse momento pode colocar, né?
Sim. Não. Mais ou menos. E eu posso adicionar também aqui um caso para outro, caso ele queira colocar outra resposta também lá, né? Esse tipo de pergunta eu coloquei de múltipla escolha, mas eu poderia, por exemplo, estar escolhendo caixa de seleção, lista suspensa ou mesmo parágrafo. Então o aluno poderia estar escrevendo o que ele achou dessa atividade, ok? Então, terminado de fazer esse formulário, atividade do terceiro bimestre, ele já fica salvo. E eu voltando na pasta, agora nessa pastinha eu tenho dois arquivos, né? Um arquivo que é o formulário e outro arquivo que é a nossa apresentação. Mesma coisa vale para documentos escritos, que a gente pode colocar um documento escrito. Mesma coisa vale para planilha e até para fazer o upload de um arquivo, caso a gente queira. Então eu posso vir até aqui, escolher um determinado arquivo que eu queira fazer o upload dele. Vamos pegar aqui uma imagem qualquer, por exemplo, uma sala de aula, e vou adicionar esse arquivo então a essa pasta. A partir do momento que a pasta está lá, está compartilhada, eu já consigo enviar para os meus alunos. Nessa pasta, então, eu tenho uma apresentação, uma imagem e um formulário para esse aluno ou para esse pai poder acessar e poder verificar, ou até para esse professor também poder fazer a verificação. Então, eu voltando aqui no meu Drive, vou ter a pasta do quinto ano e eu posso compartilhar também essa pasta do quinto ano colocando o e-mail desse pai ou desse aluno, o qual eu quero compartilhar, ok? Então o Drive é muito interessante, tem mais algumas ferramentas legais que ele tem também, mas aqui eu vou ficar nessa parte para vocês poderem conseguir iniciar a utilização. Qualquer dúvida, estamos à disposição para auxiliá-las e encaminhar os trabalhos, tá bom? Um abraço a todas e até mais.